galera, bora lá, vamos conversar agora sobre whey. Eu sempre respondo essa pergunta lá no meu Instagram, quando as seguidoras perguntam o seguinte: posso usar whey mesmo sem treinar? Posso usar whey no meu processo de emagrecimento? Então vamos explicar. Primeiro, vamos lá. Primeira coisa, você vai lá, bate lá no inscrito, curte esse vídeo, comenta se você gostou, compartilha com seus amigos e agora vamos prestar atenção aqui, tá? Então é o seguinte, o whey, ele é uma proteína, assim como as carnes, assim como ovos, queijos, enfim, é uma proteína. Então, sabe quando você coloca um queijo branco no potinho e escorre aquela aguinha que fica no potinho, sabe? Então, aquele é o soro do leite, é aquele sorinho que é transformado em pó, que nada mais, nada menos que vira o nosso whey. Só que hoje em dia tem uma vastidão de whey, tem whey de proteína de soja, de proteína de ervilha, proteína de arroz, e o whey aí que a gente conhece, que é o whey raiz, vamos dizer assim, que é o que vem do soro do leite, tá? E é desse que a gente vai falar aqui. Esse whey, o que ele traz pra você? Ele é uma proteína, então ele vai te trazer mais saciedade e ele pode ser usado de duas formas, como complemento das suas refeições, como é o caso que eu uso, por exemplo. Então ele pode entrar como parte da sua receita, uma cobertura, ele pode ser parte de um shake, ele pode ser um recheio, ele pode fazer parte de dentro de uma receita e tá tudo bem. Ele é uma parte do todo, então ele é um complemento da sua receita ali para trazer uma quantidade maior de proteína que vai te gerar mais saciedade e também vai ajudar você a recuperar seus músculos, certo? Beleza. E visto isso, agora a gente tem a parte de suplementação, que é onde maior é a parte dos mitos. Então as pessoas têm essa coisa de eu não posso usar whey porque eu não faço academia, eu não faço musculação, eu não posso usar whey, porque tem aquela coisa dos caras fortões que usam whey, das mulheres bombadonas que usam whey. Não é o seguinte, a suplementação, primeiro que ela é vista por um profissional da saúde, geralmente um nutricionista, que vai olhar para você e falar: você precisa de uma carga a mais de proteína para chegar no objetivo que você quer, porque você precisa crescer músculos mais, fazer aquela coisa ficar maior. E você não vai usar só o whey, vai usar outros tipos de suplementos para complementar. Cada um vai ter a sua função, mas ele entra também. E aí você tem a parte de suplementação também, porque às vezes a sua alimentação é deficiente e você não consegue comer a quantidade de proteína necessária. Então entra também com uma suplementação e quem vai te orientar nisso é o profissional que vai fazer isso individualizado. Mas, no caso, se você quer usar para o teu emagrecimento, por exemplo, como que você pode usar o whey? Eu uso, por exemplo, nas coberturas. Quem me segue lá no Instagram já viu diversas receitas que eu fiz com whey, desde mousse, panqueca, recheio, bolo, shake com caldo de ossos, várias coisas que eu utilizo ali para usar o whey. E por que ele é legal? Primeiro que é o seguinte, se você quer emagrecer, você precisa aumentar a sua taxa metabólica, né? O seu metabolismo. Como que a gente faz isso? Um dos meios é tendo mais músculos, diferente dos homens que já têm um metabolismo um pouco mais acelerado por possuir mais músculos. Manter o músculo para o corpo é como se fosse algo caro, sabe? E aí, o que acontece? Ele gasta mais energia para ter mais músculo, diferente da gordura, que deixa a gente mais acomodado, gasta menos energia. Então, quanto mais músculos você tem, maior vai ser o seu gasto energético para te manter vivo, tá? Porque o músculo depende de mais energia. Então, você pode fazer com que esse gasto energético se aumente, tendo mais saciedade com o uso do whey. Por exemplo, vamos supor que você fez uma alimentação e você complementou ali, fez uma receita e complementou com proteína de whey. O que vai acontecer? Durante o dia você vai ter menos fome. Você teve mais saciedade, você não vai ter picos de fome toda hora. Então você tende a comer menos ao longo do dia, você tende a comer menos vezes também, deixando o corpo mais... vamos pensar assim, deixar ele trabalhar com mais qualidade, sem ficar o tempo todo comendo ali, que isso estraga, a gente sabe que estraga a digestão e as nossas sinapses de saciedade e fome. Então o whey vai te trazer mais saciedade, vai te ajudar a construir mais músculos, ele pode ser um complemento ou um suplemento e ele dá mais variedade para a tua dieta. Então você pode comprar, por exemplo, um whey neutro, que você pode usar nas preparações salgadas. Ou você pode comprar um whey com sabor de chocolate, com sabor de coco, baunilha, morango. Tem hoje em dia cookies, tem paçoca, tem de N tipos aí.
E o que é legal? Por exemplo, eu gosto muito de indicar para as minhas alunas o whey de baunilha ou de coco. Por quê? Você coloca coco, você faz, por exemplo, tipo um beijinho. Você coloca cacau, você transforma ele no whey de chocolate. Então, assim sucessivamente, você vai conseguindo mudar bastante, variar a tua alimentação. O que não torna a sua alimentação enjoativa, o que ajuda você a ter mais disponibilidade para continuar no segmento aí que você quer, no teu objetivo, sem falar, todo dia eu como ovo, todo dia eu como a mesma coisa. Então você consegue variar bem. Eu faço isso, então eu tenho até um e-book lá chamado Panquecaria da Isa, que tem 25 receitas. Dentro dessas 25, várias eu utilizo whey e coloco lá também a opção de substituição. Mas o whey é fundamental, é sensacional nesse ponto, tá? E nós temos 3 tipos de whey, quando a gente fala desse whey de soro do leite, principalmente, tá? Nós temos esses 3 tipos que varia também do seu objetivo, vai variar também da forma que você vai colocar ele na sua vida aí. No caso de emagrecimento, que eu gosto bastante, é do isolado, tá? Então, mas nós vamos falar dos 3 aqui e eu vou explicar o porquê. O primeiro é o concentrado, ele tem a sua grande parte, obviamente, ele é uma fonte de proteína, mas ele tem uma parte aí de carboidratos, que deixa essa absorção da proteína mais lenta, mais devagar, e ele tem aí, às vezes, uma quantidade um pouquinho maior de calorias, tá? Então, não acho interessante para o emagrecimento, porque ele também atinge um pouco mais a insulina. O segundo é o isolado. O isolado, como o próprio nome já diz, né? Ele tem uma proteína mais isolada, então ele tem uma absorção mais lenta, mas ele também é focado ali no isolado. E o que a gente tem que prestar atenção aqui? Quando a gente vai comprar um whey, você precisa olhar os ingredientes para ver se não tem muita variedade de proteína, porque isso atrapalha na absorção. Então, vamos supor que você vai comprar um whey isolado aí tá lá, proteína de soja, proteína de ervilha, proteína de não sei o que, proteína de soro do whey, proteína de soro do leite, proteína de várias coisas. Se tem muitas proteínas e muitas coisas nos ingredientes, isso também vai atrapalhar a função principal do whey isolado, que é ter a carga de concentração mais legal para chegar aí para você fazer a reconstrução do seu músculo, te dar mais saciedade. E temos o whey hidrolisado, que é pra galera aí que gosta mais de uma resposta mais rápida, que tem o objetivo de uma hipertrofia. Então, ele é mais interessante. Por quê? Porque a absorção dele é muito mais rápida, por ele já ter passado por um processo chamado hidrólise. Então, quando a gente come a proteína, ela vai passar por esse processo para transformar a proteína, como se fosse um tijolinho, em vários pedacinhos desse tijolo que chamam aminoácidos. Então, ele já entra hidrolisado. Então, ele vai entrar e a absorção dele vai ser mais rápida, porque a digestão dele vai ser mais rápida também. Então, essa é a diferença. E por isso que o whey hidrolisado geralmente é o mais caro e o whey concentrado geralmente é o mais barato. Um tem mais carboidrato, o outro já está num processo mais rápido de absorção. Eu considero o whey isolado bem legal pra gente que vai fazer a parte de emagrecimento, porque dá saciedade, dá pra gente usar bastante preparações. E ele ali não tem a quantidade de carboidrato. Vocês sabem que eu e a low carb somos amigas inseparáveis. Então é uma coisa que eu gosto bastante de utilizar. Então essa é as grandes particularidades dos wheys que vocês podem utilizar aí tranquilamente fazendo as suas receitas, usar suas diversas criatividades aí para desenvolver o whey dentro da tua alimentação. E se você quiser a parte de suplemento de verdade, saber quanto você precisa a mais para o teu objetivo, consulte sempre um profissional de nutricionista ou um médico endocrinologista que possa aí te ajudar, te avaliar e te indicar a quantidade correta para aquilo que você realmente quer, de acordo com o seu peso e suas individualidades. No geral é isso. Agora conta pra mim aqui se você gostou dessa ideia aí de como utilizar o whey para emagrecer.